Gente, eu estou empolgadíssima. Tem quadro novo no nosso programa e tenho certeza que você vai se identificar. E quero que você participe conosco. Entre nas nossas redes sociais, dê sua opinião, o que você está achando que tá legal, eu quero falar também, fique à vontade. É aqui em casa, né? E hoje nós temos essa novidade de quinta, toda quinta-feira. Vai ter essa roda de conversa, esse assunto bem dentro de casa, coisa nossa de família. E com certeza você vai se identificar, como eu disse. O assunto de hoje vai ser intromissão familiar. Sabe aquela parente, uma mãe, a sogra, o sogro, o pai, o filho, a comadre, que adora dar palpite? Dá conselho na sua vida. Vamos colocar conselho, fica mais bonitinho, né? Mas é palpite mesmo. Então, até onde isso é bem-vindo ou não? Como estabelecer limite para isso? E agora eu convido as minhas amigas, a jornalista Poliana Reis e a Vanessa Lobo, para debater comigo sobre esse assunto. Bem-vinda, meninas! Olá, Cleide, obrigada. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez no Aqui em Casa, para falar de um assunto tão peculiar, né? Tão difícil, mas muito legal ao mesmo tempo, né, Vanessa? É verdade. E está num dia de estreia, né, Poliana? Isso. Que estamos aqui com a Cleide para a gente iniciar aí esse bate-papo legal a respeito de família. A Poliana tá falando que mais uma vez ela tá aqui porque vocês se lembram dela no Soborô, né? Ela sempre estava aqui comigo. E a Vanessa é super conhecida aqui da TV Pai Eterno. E assim, Vanessa, na vida real, no seu cotidiano, quem é você? E você dá palpite? Você pede palpite? Vamos começar por você. Vamos lá. Bom, falando da minha realidade, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos, né? E assim, o meu jeito, Cleide, já é de ser mais discreto. Eu não gosto de dar palpite na vida dos outros. Às vezes a gente até pensa, mas falar, eu não falo não, a não ser que a pessoa peça um conselho, pergunte alguma coisa, a minha opinião. Eu sou desse jeito, assim, acho que vem de temperamento, da maneira com que eu fui educada mesmo. Pedir palpite, eu peço somente para as pessoas de confiança. Entendi. Então, assim, dependendo do assunto, né? Se for um assunto profissional, eu recorro. Se for um assunto familiar, tento ali com o meu esposo decidir. Mas sempre com as pessoas que eu confio. Não sou daquelas que saem falando, né? Da vida, pedindo palpite para qualquer pessoa, não. Você é tipo a fofa. Meu Deus do céu, que inveja. Agora uma coisa. Na sua família, se intrometeram na sua vida? Irmão, pai, mãe, tio, avó? Cleide, se eu te falar que não, você vai até um pouco duvidar, porque eu e a Cleide somos opostos aqui, né? Total. Sabe por quê? Porque, assim, eu acho que vai da identidade da pessoa, né? Assim, da abertura que a pessoa dá também em relação à sua própria vida. Quando a gente criou a nossa vida ali familiar, eu tenho 13 anos de casada já. Eu e meu esposo, a gente falou assim: formamos uma família, somos nós dois e nós dois que vamos bancar as responsabilidades da nossa vida e as decisões também. Então, tudo que a gente faz ali é em comum. Então, pelo fato de não pedir tanto palpite e de não ter dar essa liberdade também para as pessoas de palpitarem sobre a minha vida, pode palpitar longe de mim, mas na minha frente não tem muita gente que palpita, não. E agora, assim, quando você está no seu ambiente de trabalho, que você vê uma situação porque a gente está trabalhando, mas de repente a gente solta alguma coisa da família, alguma coisa que está acontecendo com a gente, aí você fica pensando, meu Deus do céu, tá errado o que ela tá pensando, mas você fica quieta? Eu fico. Gente, que paciência. Polly, você acredita que isso acontece devido ao conflito de gerações ou é diferente de idade, assim, do que ela tá falando? Como é que é na sua família? Vamos começar por aí. Então, na minha família também é mais ou menos parecido com a Vanessa, assim. Eu também sou casada, não tenho filhos. E eu e meu esposo, a gente se blinda assim também, né? Porque as pessoas querem dar palpite, é normal. Mas assim, na minha família, com a minha mãe, a gente também é mais um perfil assim, mais discreto, mais tranquilo. Então assim, a gente não fica muito querendo dar palpite. A minha mãe me respeita muito, ela respeita muito o meu espaço. Então ela, hoje que eu sou uma mulher adulta, né, gente? Quando eu era criança e adolescente, ela fazia o papel de mãe, que é entrar no meio. Mas assim, a partir da idade adulta, não, ela respeita muito as minhas escolhas, as minhas opiniões. O meu esposo também respeita muito as minhas escolhas e eu as dele. E a gente, como casal, a gente se blinda. Então, tipo assim, o que a gente decide é o que a gente decide. É igual a Vanessa, se os outros palpitam, eles palpitam pra lá.
e a gente fica aqui, ó, na paz, tranquilo. E essa situação que acontece entre você e seu marido, vocês não deixam também ninguém nem saber o que é que vocês estão decidindo? Por exemplo, vamos tirar férias e vamos viajar para o exterior. Ah, mas por que exterior? Por que você não conhece o Brasil primeiro? Tipo isso. Exatamente. Tipo assim, se a gente for viajar, a gente decide antes onde a gente vai viajar, depois a gente conta. Se a gente vai comprar tal coisa, a gente compra primeiro, depois a gente fala. Ou então nem fala. Sabe, eu nem gosto de ficar falando, porque senão... Uai, mas por que você não comprou tal coisa? Uai, mas e o outro? Não estava mais barato? Ah, não, mas aquilo lá é mais gostoso. Uai, mas aquilo lá era melhor. Uai, mas... Então, assim, eu não gosto. Então, não dou abertura. Chego a ser, assim, até posso ser sistemática ou tido como chata, metida. Mas não é isso, mas é porque eu gosto de ter as minhas escolhas, de ter a minha personalidade. Eu acho isso importante, pensar por si mesmo, refletir por si mesmo. E o conselho, ele tem que vir quando a gente pede ajuda, sabe? Quando eu sinto necessidade, eu vou atrás dessa ajuda, desse conselho, dessa dúvida. Aí eu converso com meu esposo, converso com a minha mãe, converso com a minha sogra, com as minhas amigas. Busco ajuda mesmo, orientação de quem eu acho que pode me dar essa orientação. Bom, agora deixa eu contar o que aconteceu comigo recentemente. Eu sou mãe, tenho um filho só e um neto. A minha nora resolveu sair do trabalho dela e conversou com meu filho, olha, eu não estou querendo trabalhar mais nesse local, então eu quero sair do emprego. Eles conversaram, eles chegaram num denominador comum que ela deveria sair sim. Só que meu filho ligou para a minha comadre, a madrinha dele, e perguntou para ela o que ela achava da questão dela sair do trabalho. E ela veio comentar comigo. Ah, o Francisco me ligou e disse que a menina tá saindo... Gente de Deus, não prestou não. Como que o Francisco liga para você e não fala comigo? Eu não tô sabendo o que está rolando. O que foi que aconteceu? Por que ela saiu do emprego? Calma. Ele me ligou porque ela trabalha no TRT. Pra ela conversar com ela para saber de algumas coisas dos direitos trabalhistas dela. Graças a Deus que foi isso, gente, porque eu não me conformo de uma pessoa que é do meu convívio, tá passando por uma dificuldade e não me contar, me dá brotoeja. Sou totalmente oposto de vocês. Aqui, lá na redação, aqui dentro, quando a gente tá conversando aqui, eu dou palpite sim. E tem acontecido algumas coisas aqui com esse pessoal que trabalha comigo, que às vezes eles vêm contar comigo, contar pra mim do que tá acontecendo. Olha, minha mãe, esse nem é daqui não, é daqui de fora. A minha mãe, ela se intrometeu tanto na minha vida que eu não consegui ter um marido. Por quê? Todos os homens não serviam pra ela. Já aconteceu isso aí na sua casa, minha amiga, minha comadre? A sua avó foi assim, a sua mãe foi assim. Gente, a gente respeita muito os pais e deve respeitar sim. Mas tudo tem que ter um limite, não tem, Polly? Tem que ter um limite, com certeza. E eu acho assim que são as duas coisas, né? Quem dá palpite demais tem que se vigiar, porque eu também, assim, o impulso de dar palpite vem de mim também. Aí eu fico me vigiando, e às vezes assim, pensar e falar assim, mas será que a pessoa quer ouvir isso mesmo? Será que a minha opinião vai fazer diferença na vida dessa pessoa? Às vezes nem vai. Sabe, a pessoa às vezes não quer, às vezes a pessoa só quer desabafar, ela não quer ouvir uma opinião, ela não quer ouvir um conselho, ela só tá ali me contando uma situação, entendeu? Então, assim, eu não preciso falar nada, eu preciso só ouvir. E tem esse impulso da gente ficar falando. Então, assim, os pais, eu acho que os pais, por amar demais, às vezes tem esse impulso de querer controlar muito a vida dos filhos, né? E ontem eu vi uma frase no Instagram que eu achei muito bonito, né? Que mãe é cais. Acho que isso vale para pai também. Mãe é cais, filho é barco. Os filhos sempre voltam. Ah, com certeza. Né? Então, eu acho que é isso. Então, assim, a mãe e o pai, eles não vão controlar tudo o tempo todo. Né? Os filhos precisam ir também sozinhos, porque naturalmente eles vão voltar, às vezes voltam com os netinhos, né, Cleide? Que maravilha! Sua alegria. Vanessa, né? Essa coisa que a Poliana tá falando aí, porque às vezes a pessoa só quer mesmo desabafar. Mas você tem reparado que tá acontecendo, não sei no seu convívio, no meu tem acontecido muito. As pessoas chegam e sentam perto de você e começam a falar, jogam tudo em cima de você e tchau. Não te dá oportunidade de você, pelo menos, argumentar. O que é isso que está acontecendo?
Cleide, mas assim, o que eu analiso, né, assim, o que eu trago pra minha vida, quando a pessoa chega e desabafa, às vezes a pessoa chega somente pra isso, desabafar. Ela não quer opinião, ela não quer saber qual que é, ela não quer uma saída, ela precisa desabafar. Eu sou uma pessoa assim. Às vezes eu chego com o meu esposo, vou lá, reclamo, falo, não reclamo dele, reclamo de uma situação, né? Falo, tá assim, tá difícil, tal. Quando ele começa a falar, eu falo, não, eu só queria falar mesmo. Você tá me ouvindo? Isso tá o suficiente pra mim. Depende de cada pessoa, sabe? Não necessariamente porque ela falou, ela quer ter uma resposta sua. Às vezes ela só queria falar. É verdade. É a tal da zona de conforto? Quando você tá falando de um problema, eu tô vendo a solução. Mas você não quer a solução. Exatamente. Mas depende. A solução, às vezes, é para a sua vida, mas a sua solução não serviria para mim. Sim. Isso depende de cada realidade, né? De cada realidade. Fica difícil assim, né? A gente dá opinião, ficar... Tô vendo que é 10 minutos, calma, que nós estamos fofocando aqui. É o outro aqui, ó. Pelo amor de Deus. E, Cleide, ó, eu vou contar uma coisa, o pessoal de casa não sabe. Eu e a Vanessa, a gente senta uma do lado da outra, Sim. então a gente conversa muito também. Então tem dia que a gente só chega e já conta. Vanessa, nossa, tô passando mal hoje, cabeça tá doendo, não sei o que deu errado, não sei o que. Aí ela me conta também. E às vezes a gente não dá conselho uma pra outra, a gente só fica falando de problema. E de coisa. E a vida vai, só continua, né, Vanessa? Isso dá um certo conforto. Com certeza. Porque às vezes a gente não quer o palpite, não quer o conselho, a gente só quer falar dos problemas, dar uma risada, trocar uma ideia e seguir. Entendeu? Agora, quando existe essa... Vamos falar de mãe, né? Essa que já tá com filho adulto e que esse filho saiu lá do mar e foi pro cais, né? Esse daí. Voltou pra casa. Não falei que não ia dar certo? É aquela que fica em cima. Tá vendo? Agora você segue meu conselho. Eu tô falando pra você que esse caminho aí tá errado. E ela fica pentelhando, mas ele não quer simplesmente... Ele quer ousar, ele quer ir pra frente. Mas ela fica no pé. O que a gente fala pra essa mãe? 2 palavras. Precisa de terapia. Porque na realidade não é no centro ali, é o filho que tá precisando de ajuda. Seja qual foi a circunstância que ele voltou para casa, seja por conta familiar, de um trabalho que não deu certo. Ali naquele momento eu acho que ela tem que ser mais apoio do que aquela que vai cobrar. Tem que deixar o filho voar. E eu acho que os pais são muito apegados hoje. A gente vem de uma geração que os pais são muito apegados aos filhos e isso impede eles de amadurecerem, de crescerem, de resolverem a sua própria vida. Então eu acho que a gente tem que dar essa certa liberdade de falar, eu te ensinei, eu te eduquei, voa, vá crescer, vá buscar o seu caminho que eu tô aqui para te apoiar. Eu acredito que seja assim o melhor. Não, e assim, é muito chato quando você tenta uma coisa e dá errado e a pessoa fica assim, eu falei que ia dar errado, para com isso, fala assim, então, fulano, deu errado, vamos tentar outra coisa, agir, levanta. A minha mãe mesmo é assim, eu ficava doente, ela falava assim, mas se você ficar aí com pena de si mesmo, você vai ficar doente pra sempre, vamos, abre a janela, entra o sol, levanta, sabe? Age, vamos ser felizes, entendeu? Eu esperaria isso, a minha mãe é assim, eu acho que essa mãe poderia ser assim também, acho bacana. Olha eu dando palpite, tá vendo, gente? Mas nós viemos aqui pra isso, o programa é esse, é palpite. Eu sou totalmente diferente de vocês. Gente, eu palpito na vida do meu filho, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos. Eles não pedem, mas eu falo, não adianta. Tema para outro programa, viu? A sogra palpitando na nora, que não deve ser muito bom não, viu, Cleide? Vem aí uma relação Cleide, meio estremecida. Cuidado. A sua sogra já palpitou na sua vida? Não, mas eu acredito que depende muito da postura que o filho tem com a mãe. Não é a nora que tem que falar pra sogra, não quero. É a postura do filho. Concordo plenamente. Tá. Nesse caso, é o filho o que põe o limite. Coisa difícil, hein? Ficou um silêncio aqui, ó. Ensurdecedor. É o filho que tem que pôr limite. Ih, Francisco, ele vai ver o vídeo depois. Não, mas eu falo porque o meu esposo, eu ia falar assim, a minha sogra, ela não dá muito palpite, porque o meu esposo, ele tem uma relação assim, muito assim. Entendeu? Quando a minha sogra começa a falar alguma coisa, meu esposo fala assim, mãe, não. Porque eu te falo assim, a nossa relação é tão tranquila, tão blindada, que ele fala assim, não, a gente decidiu isso e é isso. Pronto. Vanessa, e quando esse filho, ele ouve a mãe porque ele tem medo que isso vá parecer um desrespeito a essa mãe? Acredito que vá bem da idade, mas você se refere a uma pessoa adulta, né, Cleide?
Assim, hoje, infelizmente, a gente vê que as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Elas são, assim, muito presas ao passado, presas à maneira com que foi criado. Pai e mãe é para se honrar e respeitar o resto da vida, mas eu acredito que quando se tem a maturidade, é você que tem que assumir as rédeas da sua vida. Independente se a sua mãe concorda ou não, você ouvindo os conselhos, que eu acredito que é válido quando você acha que a sua mãe está capacitada para lhe dar um conselho naquela parte da sua vida, né? Tem que ouvir e tudo, não obedecer, mas ouvir, abrir a cabeça, sabe? E ver todas as partes ali, analisar com o coração também. E honrar faz parte de você falar assim, mãe, eu te ouvi, eu não vou fazer isso porque isso e isso, tá? Porque o meu caminho agora é esse. Não precisa brigar, não precisa maltratar, destratar, ficar sem falar, entendeu? É só estabelecer ali um limite, que o meu caminho agora é aqui. Entendeu? Vanessa, o seu filho mais velho tá com que idade? Minha menina tá com 12 já, pré-adolescente, viu, Cleide? Aquela fase Pois difícil. é difícil. E ela já falou com você sobre escolhas de profissão, de curso, alguma coisa nesse sentido? Sim, ela sempre conversa. Eu, como mãe, Cleide, eu tento não interferir. Eu apoio as ideias e tudo, até porque ela não tem maturidade suficiente para conhecer, né? Tudo que eu conheço, né? De profissões e tudo nessa área. Tento mostrar, mas tento não influenciar também. Falar assim, olha, você tem que fazer isso. Mas eu reconheço, ela puxou a mãe, tem um dom muito grande de comunicação. Então pronto. Mas assim, ela traz no coração assim, eu quero ser médica, ela é estudiosa, gosta de línguas. Então assim, eu tento abrir o leque para que ela tenha a capacidade de poder escolher também. Você vai ser assim também com o seu neném? Com certeza. Eu acho muito importante essa coisa de deixar com que eles escolham, porque a gente já viu muito exemplo, né, de profissionais que são impostos a fazer aquilo e não são bons profissionais, né? Exatamente. E saber que existe profissão, existe dons, existe hobbies, porque às vezes acho que as pessoas confundem isso, né? É o que a Vanessa falou, é o autoconhecimento mesmo, abrir o leque. Para a pessoa se conhecer mesmo, explorar os seus vários dons que recebeu de Deus, né? Então, assim, além da profissão, porque às vezes a pessoa foca só em uma coisa. E quando você vê, por exemplo, uma pessoa muito íntima, um irmão, uma prima muito chegada, que está namorando com uma pessoa que você fala, vai dar ruim. E a pessoa, vamos supor que ela é uma pessoa que você percebe que ela é interesseira, que o negócio dela ali é só interesse. Como que você age numa situação dessa? Então, antes eu era do tipo assim, para com isso, sai, larga essa pessoa, não sei o que, não vai dar certo. Mas eu aprendi que essa não é uma tática legal. Qual que é a tática? Eu aprendi que uma pessoa que se envolve assim não tá com autoestima legal. Então, o que a gente tem que fazer é ficar perto, é fortalecer a autoestima dessa pessoa, falar assim, amiga, olha o quanto você é incrível, quanto você é inteligente, quanto você é capaz, eu tô aqui pra você. Vamos sair, vamos ali no shopping, vamos fazer alguma coisa juntas, pra essa amiga ver que ela tem outras possibilidades, ela tem outra coisa, e ela mesma, porque a pessoa mesmo precisa reconhecer que ela não tá no relacionamento legal. Enquanto as pessoas de fora estiverem falando, ela nunca vai sair. Né? Isso vale para um relacionamento que não tá legal, para relacionamento tóxico, para relacionamento abusivo. Então, assim, a gente tem que fortalecer a pessoa, né? Então, acho que a tática seria essa. Vocês já devem ter visto, né, que Poliana é uma das minhas netas de coração. Só que ela que me aconselha. Vocês viram esse depoimento dela aqui agora? Que coisa mais madura. Nossa, eu tenho orgulho demais dessa minha neta. E você, Vanessa, se você vê uma pessoa muito íntima, com um relacionamento abusivo, está te incomodando, como é que você faz para ajudar essa pessoa? Cleide, eu acho que chegar e debater ali com a pessoa também não é a solução. Eu tentaria também me aproximar, ter confiança, estar mais próxima, para que a pessoa saiba que a gente está ali, né, para o que deve é. E eu faria o quê? Ao invés de dar o palpite, eu faria alguns questionamentos, de vez em quando, sabe aquela coisa assim... Pontuais. Exatamente, pontuais e sem ser assim, ficar muito de cara de que você está contra o relacionamento. Não, falaria, olha, o que é importante para você no namoro, no casamento e tudo? Quais são, assim, os pilares que você acha essenciais? Para a pessoa começar a pensar também, para ela chegar na
na conclusão, ao invés de eu dar uma conclusão para ela, sabe? Acredito que fazê-la pensar seria um dos caminhos também. Mas sempre tá próximo. Próximo, né? Já que é próximo, é chegado, então tem que estar próximo sempre. Poliana, como que um filho... Qual que é o limite do respeito com os pais e o limite... Eu te amo, mamãe, eu te amo, papai, mas daqui, para. Como que chega nesse limite? Eu sei que é tão madura. Nossa! Agora desafiei. Agora desafiou. Eu acho que o desafio é tipo assim, a paz mundial, né? Mas é no dia a dia, Cleide, não tem jeito. Às vezes você vai magoar e a gente tem que saber quais guerras comprar, não tem como, e saber lidar com isso. Aí você tem que saber lidar com o ressentimento, você quer deixar a pessoa ressentida, por exemplo. A minha mãe me chama para fazer alguma coisa que eu não quero fazer, aí eu vou contra a vontade só para agradar ela e vou lá ficar ressentida, ou eu crio coragem e falo assim, não, mãe, eu não vou, e deixo ela ali magoadinha um pouquinho, mas tranquila, porque eu sei que naquele momento eu não ia estar inteira lá com ela. E depois a gente vai se falar, normal, tranquila, não vai ter ficado nenhum ressentimento. Não é melhor essa sem guerra? Sofrer sem sofrer a culpa. Sem sofrer da culpa. Às vezes é melhor a gente ficar com esse início de culpa, mas sem o ressentimento, do que fazer uma coisa obrigada e ficar com ressentimento para depois jogar lá na frente. Ah, mãe, ah, pai, mas eu estudei o que você quis, eu trabalhei no que você quis, eu escolhi a roupa que você quis, eu namorei fulano porque você quis. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber quais guerras comprar. E ter coragem, gente. Infelizmente, exige coragem, exige amadurecimento e dos pais também, né? E entender que os filhos realmente vão sair um pouquinho, né? Cleide, como eu tô aí no meio do caminho, né? Porque ainda é pré-adolescente, você já tem filho adulto. Eu acredito que não seja fácil também para um pai, para uma mãe, ouvir algo que não espere do seu filho, né? Nossa! De se sentir magoado com essa relação. Mas precisa amadurecer. E pelo contrário, você tem que olhar para o seu filho e perceber, nossa, como ele já é um homem, uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões. É difícil? Mas eu acredito que cada um tem essa capacidade de viver isso sim. Tá bom. A dica para os pais é ter uma vida além dos filhos, né? Sim, outras com certeza. coisas, outras funções, outras atividades, porque tudo isso engrandece. Então eu quero convidar você, mamãe, vovô, vovó, que tá muito implicante, cai no samba, é muito melhor. Meninas, muito obrigada pela participação. Primeiro programa, amei, adorei. Que bom, Cleide. Eu que agradeço o convite, a participação. Semana que vem vão estar os rapazes aqui pra gente falar do Mundial de Seleções do Catar. Vai ser muito legal também. A Semana das Meninas tem dos meninos também. Vanessa, muito obrigada. Obrigada, Cleide. Obrigada pra você também que esteve conosco. E a gente vai continuar sempre disponível aí pra gente falar sobre família e qualquer outro assunto. E você de casa, entre nas nossas redes sociais, dê sua opinião. Gostou do quadro? Quer participar? Você pode participar também. É só deixar seu recadinho aí no nosso Instagram, né? Isso, @TV Pai Eterno. Você pode deixar lá sua mensagem, sua opinião, sugerir temas também para a Cleide falar aqui, porque é um papo de família, uma roda de conversa de família, né, Vanessa? É verdade. Então, e quem faz isso são os devotos também, né? Sim. Que junto com a gente fazem o programa. É isso aí. Bênçãos do Pai Eterno para vocês. Amém.